nós estamos nesse trabalho. Eu vou começar, de vez em quando sempre trazia alguns materiais, mas nós vamos começar a trabalhar agora, como eu falei, dentro da teologia sistemática. Eu trouxe hoje a teologia sistemática de Gruden, de Wayne Gruden. Eu tenho lá em casa também a teologia sistemática de Strong, né, que é um erudito também. Eu não quis trazer a de Strong porque eu acho a de Strong muito densa, né, muito... O linguajar de Strong, né, eu acho um pouco denso. O Gruden já tem um linguajar um pouco mais acessível. Então, nós vamos, inicialmente, fazer a abordagem com base na teologia de Strong. Esse livrinho de bolso, né? Você leva para qualquer lugar, você bota no bolso e leva para qualquer lugar, né? Para onde você for. Você vai caminhar aí na beira-mar, leva, bota no bolso e leva, né? Para ajudar na caminhada. Quando você quiser parar, estiver cansado, senta ali e vai ler Gruden, né? Então, nós vamos trazer a teologia sistemática de Gruden. Eu vou fazer citação a esse livro aqui de Russell Shedd, que é Criação e Graça, muito bom. O subtítulo é Reflexões sobre as Revelações de Deus, de Russell Shedd. Russell Shedd, para quem não conhece, foi um mestre que Deus deu à igreja brasileira, um homem de Deus. Essa Bíblia de estudo que eu utilizo, ela foi montada por ele, a Bíblia de estudo Shedd, leva o sobrenome dele, né? Leva o nome dele. Os estudos que aqui constam foi Shedd, e Shedd foi um homem de Deus. Eu digo foi porque já partiu e está com o Senhor. Russell Shedd conta o meu antigo pastor, o pastor Birajara, e um outro professor meu também, o professor Carlos, eles disseram que os dois contaram a mesma história, né? Então, certamente estavam no mesmo retiro. E quando eram adolescentes, eles estavam em um retiro. E nesse retiro, o preletor, ou um dos preletores, era Russell Shedd. E aí, Russell Shedd pregando aos jovens, falando sobre santidade. Né? Falando sobre santidade aos jovens. E nesse retiro, a filha de Russell Shedd estava participando também. Também era uma jovem, também estava participando. E aí, um deles que estava na fila do almoço, né? Na fila do almoço, e a filha de Russell Shedd estava ali na fila do almoço, perguntou para ela: vem cá, seu pai é isso tudo mesmo? Isso tudo mesmo que ele prega? Dentro de casa ele é isso tudo mesmo? Né? Questionando, né? Sabe que jovem às vezes é meio debochado, né? É meio questionador. E aí perguntando para a filha de Russell Shedd se o pai dela realmente era isso tudo mesmo, né? Essa santidade toda que ele prega, que ele anuncia e tal. E a resposta que ela deu marcou esses dois homens de Deus. E por tabela também me marcou, e eu acredito que vai marcar vocês. Aquela jovem respondeu, olhando para ele, e falou: olha, eu só acredito que meu pai é pecador, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram. Não precisa dizer mais nada, né? Então, a gente não vai ver coisas aqui deste livro agora, mas já estou trazendo aqui que um pouquinho do livro Criação e Graça, de Shedd, nós vamos utilizar. E a gente vai dar uma pincelada, até porque também não é o objetivo da aula em si, não é o tema central, mas também tem do cientista cristão Adalto Lourenço. Vocês já ouviram falar de Adalto Lourenço? Matemático, cientista, presta serviço também para a NASA, acadêmico brasileiro, diga-se de passagem, e um homem de Deus. Tive a oportunidade de conhecer Adalto Lourenço, eu e o irmão Anderson Ramos, lá na igreja presbiteriana de Brotas, onde a gente pôde ter um bate-papo com ele, foi muito bom. E vou abordar só algumas coisinhas desse livro, até porque não é o tema específico, né? É só fazer algumas breves citações. Provavelmente não hoje, mas nas próximas aulas a gente vem a bater.
E o tema deste livro é Gênesis 1 e 2, ou seja, uma abordagem científica sobre a criação. Então, Adalto Lourenço, ele bate nisso. Eu aconselho até aos irmãos, aqueles que se interessarem pelo assunto, a no YouTube colocarem o nome dele, Adalto Lourenço. E aí assistirem alguns vídeos dele, para quem gosta desse tema. Cientista, crente em Deus. Mas, queridos, dentro desse primeiro momento, vamos orar? Amém? Pai querido, Pai santo, nós queremos, meu Deus, te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, Pai. Obrigado. Senhor, nós nos prostramos perante a Tua face, perante a Tua grandeza, perante o Senhor. Pai, nós reconhecemos que só o Senhor é Deus. Reconhecemos, Senhor, que não há outro além de Ti. Reconhecemos, Senhor, que nós precisamos, nós carecemos, nós dependemos do Senhor em todas as coisas. Pai, aqui está a Tua igreja, a noiva do Teu Filho, Senhor, está aqui reunida neste lugar. E viemos, Senhor, até este lugar, Senhor, para nos reunir em nome de Jesus. Como Ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Então é no nome do Teu Filho, Pai. Pai, o que nós queremos Te pedir é que o Senhor abra, Senhor, o nosso entendimento. Nos dá, Senhor, o conhecimento que vem de Ti. Nos dá, Senhor, sabedoria. Nos dá, Senhor, a inteligência do alto. Senhor, descortina, Senhor, as Tuas verdades. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais. Amplia, Senhor, o nosso espírito para que possamos receber, ó Deus, mais de Ti. Nos dá discernimento, Senhor, na Tua palavra. Nos dá, Senhor, sabedoria, Pai. Senhor, tudo isso, Pai, nós Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Toma esta aula, Senhor, em Tuas mãos. Amém. Deus é bom. Queridos, então, como primeiro assunto, nós vamos então tratar da teologia. A palavra teologia, ela é composta por 2 outras palavras que se juntam e formam teologia. Quais são as palavras? Theos e logos. Theos e logos se juntaram e aí, de uma forma transliterada para o português, ficou teologia. Então, o que é que significa Theos e logos? Theos é a palavra grega que o Novo Testamento utiliza, isso foi tirado do grego koiné, que o Novo Testamento utiliza para se referir a Deus. Theos, Deus com letra maiúscula. Theos. E logos significa verbo, ciência, doutrina, um pensamento sistematizado, estruturado, organizado. E quando a gente junta essas 2 palavras, theos e logos, aí surge a palavra teologia. E alguém consegue deduzir o que significa teologia? Estudo sobre Deus. É até delicado a gente falar assim, estudo sobre Deus, porque a gente só conhece a Deus à medida em que Ele se revela, E Deus não é, mas o irmão está certo na definição, só estou colocando aqui a ressalva, mas está certo, estudo sobre Deus, ou a doutrina de Deus, doutrina sobre Deus, mas a gente deve partir do primeiro pressuposto, Deus não é objeto. O que é que eu quero dizer com isso? Na academia, quando eu falo academia, estou me referindo às universidades, é um ambiente acadêmico, universitário. Na academia, a gente, quando vai fazer o estudo sobre algo, aquele algo sobre o qual nós debruçamos é o objeto do nosso estudo.
E a ciência moderna, contemporânea, um dos pressupostos da ciência é você pegar o objeto e colocá-lo em um local, né, vamos colocar assim, em isolamento, e estudar ele como ele é. Tentar tirar todo tipo de interferência externa. E aí você vai pegar o objeto e vai estudá-lo. Quando a gente fala de Deus, é muito complicado falar dessa forma. Por quê? Porque Deus não é objeto. Tá bom? Então, a teologia ela tem que ser humilde. O teólogo, ele tem que andar de joelhos. Porque ele tem que reconhecer que o que ele conhece é o que Deus manifestou. E ainda assim, ele pode se enganar no pensamento dele. A gente vai ver que a teologia não é uma coisa tão homogênea, mas ela é bem heterogênea. Existem vários pensamentos, mas não vou querer entrar nisso agora. Vamos seguir uma linha mais segura. Quando os irmãos estiverem mais maduros, a gente pode abordar outras coisas. E aí vai saber já discernir entre o bem e o mal. Então, ela não é tão homogênea, ela é bem heterogênea. Mas, como eu estava dizendo, o teólogo é o cientista, digamos, que estuda a Deus ou as coisas sobre Deus. Então, tem que andar de joelhos. Não pode ser soberbo. Por quê? Ele não está estudando a Deus, mas sim aquilo que o Senhor revelou sobre ele. Porque se Deus não quisesse, se o Pai não quisesse se dar a conhecer, nenhum de nós teríamos condições de conhecê-lo. Fato. Outro ponto que a gente precisa ter em mente. Fato. Se Deus não se der a conhecer o homem, eu vou mais além, até mesmo a criação como um todo, não tem condições de conhecer e de se achegar a Ele. Por quê? Deus habita em uma luz inacessível, a qual nenhum homem pode ver. Então, tudo o que nós conhecemos sobre Deus é porque Ele resolveu tem uma palavrinha que a gente vai usar muito, é porque Ele resolveu se revelar. Se revelar. Eu gosto muito da palavra revelação, porque é tirar o véu. É porque Ele resolveu se revelar. Então, tudo o que a gente conhece sobre Deus está baseado na sua revelação. Então, seja humilde. Eu conheço a Deus. Calma. Em certo sentido, nós conhecemos. Mas precisamos ter a humildade, ou não só a humildade, mas o senso de realidade de saber que esse conhecimento que nos foi dado é porque Deus assim o quis. Porque se Ele não quisesse, você não teria. Então, Gruden, na sua teologia sistemática, ele trata sobre 3 pontos que vão versar sobre o conhecimento de Deus. Como é que Deus se revela? Como é que nós podemos conhecer a Deus? E aqui ele coloca então 3 pontos. Os irmãos quiserem anotar. Primeiro ponto, intuição íntima. Intuição íntima. É interessante que, fazendo o link com outros pensadores do Novo Testamento, os irmãos afirmam que a intuição ela faz parte do espírito humano. Nós sabemos que Deus criou o homem tricótomo. O que é tricotomia?
3 partes. 3 partes quais são? Corpo, alma e espírito. Muito bem, irmã Josa. Né? E no corpo nós temos isso, teologicamente falando, né? Uma visão mais ampla, mais panorâmica. Mas no corpo nós temos carne, sangue e ossos. Na alma nós temos a mente, os pensamentos, a vontade, que é o desejo, chamado de volição, a volição, e as emoções, mente, vontade e emoção. E no espírito nós temos a comunhão, no espírito eu não lembro todos não, e tem mais outro. Nós temos a comunhão, a consciência, muito bem, Kleber, muito bem, glória a Deus. Kleber também é professor de escola bíblica, viu? Fica se escondendo aí. Nós temos o quê? A comunhão, a consciência e a intuição. Está no espírito humano. Então, o homem conhece a Deus por meio do seu espírito, porque Deus é espírito. Então, Gruden diz aqui o seguinte, sobre a intuição íntima. Todas as pessoas, de qualquer lugar, têm uma profunda intuição íntima de que Deus existe e de que Ele é o Criador. Ele afirma isso. Todas as pessoas, de qualquer lugar, têm uma profunda intuição íntima de que Deus existe e de que Ele é o Criador. Agora, vamos fundamentar isso, né? Na academia, quando a gente faz uma afirmação, quando a gente lança uma afirmação, lança um argumento, você tem que fundamentar aquilo que você falou. Como é que a gente fundamenta? Porque o que é o fundamento? O que é o fundamento de uma casa? É a base, né? A casa está baseada, que é a sua base, no seu fundamento, que vai dar sustentação a toda a estrutura. Se eu digo algo sem fundamento, aquele meu argumento, ele não tem base, vai ser facilmente derrubado, demolido, desconstruído, porque não tem fundamento. Ok? Então, em se tratando de Bíblia, é por isso que a gente cita as passagens bíblicas, né? Por isso que a gente cita os versículos, por isso que a gente cita as passagens, nós usamos exemplos bíblicos. Por quê? Para poder fundamentar aquilo que eu estou falando, para não ser um achismo. Eu acho. Eu acho é conversa de roda de amigos. Eu acho isso, pronto, não tem nenhum problema você achar, mas quando a gente falar de verdades, você tem que fundamentar. Está dando para entender, irmãos? Por daí a importância do obreiro, da obreira, conhecer a palavra de Deus. Do que Paulo fala a seu filho na fé, Timóteo. Como obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar e que maneja bem, a palavra de Deus. Então tem que manejar bem a palavra, para poder fundamentar aquilo que está falando. Então nós vamos aqui fundamentar. Vamos ver lá em Romanos. Romanos é uma carta maravilhosa. Até aqui, irmãos, está dando para acompanhar? Tá? Está dando para acompanhar até aqui? Então vamos lá, vamos seguir. Está dando para acompanhar, Bíblia? Você está aí no fundo? Pronto, mas vamos lá, vamos seguir aqui no assunto. Está dando para acompanhar, Elton? Tá? Amém. Em Romanos, capítulo 1, versículo 21,
Vamos ver o que é a palavra de Deus. É assim, irmãos, só antes da gente ler o versículo. Nós, como crentes em Cristo Jesus, nós temos uma visão ortodoxa da Bíblia. A nossa linha de pensamento é a linha de pensamento ortodoxa. Nós já vimos esse assunto, não foi, Kleber? Lá na casinha, e o vídeo está no YouTube, no canal da igreja, IBAS. Se você quiser saber o que é ortodoxia, escola ortodoxa, escola neo-ortodoxa e escola liberal, você bota no YouTube que você vai pegar essa aula. Então nós temos uma visão ortodoxa da Bíblia, tá bom? Uma visão fundamentalista das Sagradas Escrituras. E o que é que a visão ortodoxa afirma sobre a palavra? A Bíblia é a palavra de Deus, ela é plenamente inspirada por Deus e ela é inerrante. Então, o que a gente chama, o nosso background é esse aí, é o background ortodoxo. Nós partimos desse pressuposto, nós respeitamos a palavra, a Bíblia, como a palavra de Deus, como ela é, a palavra de Deus. Ok? Por que eu digo isso? Porque tem alguns pastores, alguns irmãos, que falam que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que ela apenas contém. Não, a Bíblia contém, tem partes que é, tem partes que não é. A gente não crê dessa forma, eu pelo menos não creio dessa forma, e oriento os irmãos a respeitarem a Bíblia como a palavra de Deus, como verdadeiramente ela é. Vamos lá, Romanos 1, 21. Quem pode ler em voz alta? Pronto. O que é que Paulo afirma aqui? Aqui, Paulo está escrevendo para a igreja de Roma e ele agora está fazendo uma abordagem sobre o homem no mundo, em relação ao pecado, porque ele vai começar a lançar os fundamentos para chegar nos capítulos. Quando a gente vai estudar a epístola aos Romanos, é muito belo, você vai ver a sabedoria que Deus deu ao apóstolo Paulo. Ele está aqui só lançando os fundamentos, para depois começar a construir a doutrina da justificação pela fé, da propiciação, da redenção, do pecado. Ele está lançando só os fundamentos, só está dando só lançando lá os tijolinhos, para depois começar a construir. Isso daqui em Romanos fica muito claro, é muito, muito bonito, quando a gente vai acompanhando, capítulo a capítulo, o pensamento do apóstolo Paulo, na verdade a mente do Espírito, o que o Espírito foi, através do servo dele, construindo. Então vamos lá. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, como a irmã leu aqui, não o glorificaram como Deus. Não o glorificaram como Deus. Nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios pensamentos, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Versículo 25 de Romanos 1. Irmãos, uma análise mais detida nesses dois versículos, nós vamos ver claramente o seguinte, que os homens têm dentro de si o conhecimento de que existe um Deus. No versículo 21, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Eles tinham conhecimento íntimo de que há um Criador, de que existe um Deus, Criador de todas as coisas, mas não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. E por conta disso, eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Então, muitas das vezes o ateísmo, ele é consequência dessa negação de Deus. E eu só posso negar aquilo que existe.
não existe ateísmo sem Deus. Deus tem que existir para que o ateu... Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, né? Está um pouco filosófico, mas está dando para entender, né? Deus tem que existir para que o ateu exista. Para que o ateu encontre, entre aspas, na loucura dele, um sentido. Porque, irmão, ninguém sai por aí negando a existência, né? Por exemplo, do unicórnio cor-de-rosa com as asinhas douradas. Você sai defendendo nas universidades, não, unicórnio cor-de-rosa, de asinha dourada, voador, não existe. Você já viu alguém rebatendo isso? Indo para a TV falar sobre isso? Dar a vida dele por isso? Por que não faz? Porque todo mundo sabe que não existe. Então ninguém vai perder tempo debatendo o óbvio, mas com Deus é diferente. Está dando para entender, irmãos, a diferença? Então não existe ateu sem Deus. Esse a é uma preposição de negação, né? No grego, às vezes, né, quando ele antecede uma palavra, porque teu, né, que é uma transliteração, a radiola está aí tocando, viu? Quem é que está com a radiola ligada? Teu vem de teos. E esse a é um sufixo, não, ele vem antes, né? É um prefixo, pronto, perdão, isso mesmo, obrigado mesmo. É bom ter professor aqui também, né? Pedagoga, né? É um prefixo de negação. A quer dizer não e teos, Deus. Ou seja, não Deus, ou seja, sem Deus, ateu, daí a palavra ateu. Está dando para entender, irmãos? Vem do grego, é uma transliteração do idioma grego, não é uma tradução, é uma transliteração. Então, até para o ateu encontrar sentido nas argumentações dele, ele tem que partir do pressuposto de que Deus existe. Porque ninguém sai combatendo o unicórnio rosa, de asinhas douradas, que cavalga no arco-íris, né? Ninguém sai formulando ensinamentos, né? Fazendo artigo científico acadêmico dizendo que isso não existe. Por quê? Porque realmente não existe. Está dando para entender, irmãos? Mas com relação a Deus, a dúvida dele está lá. Então ele tem que, para poder bater nessa dúvida, ele acaba negando, ele acaba se tornando nulo nos seus raciocínios. E é isso que Paulo está aqui falando. Versículo 25. Olha bem, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Se nós formos fazer aqui uma análise sintática, né? Eu lembro do meu ensino fundamental, desde a 4ª série, né? Análise morfológica, a gente começa com a morfológica, você vai pegar lá a frase, vai pegar as palavrinhas, lá, substantivo, concreto, singular e tal, isso é morfológica, né? Os irmãos lembram desse assunto? Eu voltei aqui no tempo, viu? É porque eu sempre gostei disso. Mas eu voltei no tempo, viu? E tem análise sintática. E na análise sintática, se a gente for olhar aqui a sintaxe do verbo, né? Pois eles mudaram. A gente vai olhar em que voz está esse verbo. Em que voz? Tanto no grego como no português existem as vozes do verbo. Não é isso mesmo? Me corrija se eu estiver errado, pelo amor de Deus. Existem as vozes do verbo. Existe a voz reflexiva, a voz passiva e a voz ativa do verbo. Lembram desse assunto? Nossa irmã Vanice ali está... Voz ativa. O sujeito pratica a ação. Primeira voz ativa. O sujeito pratica a ação. A voz passiva, o sujeito sofre a ação. E a voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação. Por que eu estou chegando nisso tudo aqui? Por que eu estou fazendo
todo esse, né? Para poder mostrar para os irmãos uma coisa. Mas antes de chegar nesse mostrar, na voz passiva, fulano foi ferido, ou seja, ele sofreu a ação do verbo que foi ser ferido. Está dando para entender? Né? Pedrinho não, deixa eu ver outro nome. Teobaldo, pronto. Teobaldo foi ferido. Quer dizer o quê? Né? Que provavelmente alguém feriu, muito provavelmente alguém feriu ou foi um acidente, mas que ele sofreu ação, ele foi ferido. Está dando para entender? Teobaldo feriu-se. Quer dizer que ele mesmo, ele praticou a ação e ele mesmo sofreu as consequências da ação. A voz reflexiva. E a voz ativa? Teobaldo feriu fulaninho. Quer dizer que Teobaldo fez o quê? A ação de ferir. Essa é a voz ativa. Trazendo agora para o texto, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Qual é a voz que está aqui? A voz passiva, ativa ou reflexiva? Eles mudaram. Muito bem, irmão Biranei. Muito bem. O pessoal está... Glória a Deus. É a voz ativa, por quê? Fala de uma ação praticada conscientemente por eles. Eles mudaram, foram sujeitos ativos, né? Em pegar aquilo que era verdade, a verdade de Deus, e, entre aspas, transformá-la em mentira. Então, o sujeito, conscientemente, voluntariamente, de vontade própria, lembrem que nos versículos anteriores, Paulo fala que eles já tinham conhecimento, linka com o versículo 21, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. E aqui no versículo 25, mesmo tendo esse conhecimento que Paulo fala no versículo 21, eles ativamente, praticando, querendo, conscientemente, mudaram a verdade de Deus em mentira. Está dando para acompanhar, irmãos, até aqui? Então, assim, essa intuição íntima, ela nos fala disso. Então, dentro do ser do homem, há, por natureza, essa intuição de que existe, de que há um Criador, de que Deus existe. Mas a Bíblia afirma que o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Romanos 1,19, quem pode ler? Versículo 19. Irmãos, Romanos é um tratado teológico absurdo. Não é à toa que homens de Deus como Martinho Lutero, Agostinho de Hipona, se não me falha a memória, Wesley também, e tantos outros aí ao longo da história da igreja, foram convertidos de fato quando debruçaram-se em Romanos. É um tratado teológico, é uma teologia sistemática, Romanos, né? É um tratado teológico magnífico, né? Então veja você, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Então Paulo está dizendo que Deus manifestou um conhecimento dele aos homens. E Paulo vai falar que esses homens são aqueles que detêm a verdade, até entre os ímpios, Deus manifestou o seu conhecimento. Está dando para entender, irmãos? Alguma dúvida até aqui?
Volto a dizer, não é pregação, é estudo. Aqui é uma escolinha, tá bom? Que grupo é esse aqui, Érica? Que grupo é esse? É grupo 1? É o grupo 1. É isso mesmo? Pronto. Na próxima aula tem que trazer o quê? O avental e a tinta guache, viu? Pra gente fazer meleira aqui. É o grupo 1. Né? Então veja você que o que de Deus se pode conhecer é manifesto. Agora, por que é manifesto? Aí volta que eu disse no começo, irmãos, nós só podemos conhecer a Deus à medida em que Ele se revela a nós. Por isso, seja humilde. Eu conheço a Deus. Calma. Você conhece a Deus porque Deus, na sua misericórdia, na sua graça, se revelou. Porque se Ele não quisesse, você estaria até hoje, nas trevas. Para mim é um dos capítulos mais, no bom sentido, viu, irmãos? Um dos capítulos mais cômicos da Bíblia, cômico no bom sentido, né? Engraçado, é o João capítulo 9. Já dei muita risada com esse capítulo, muita risada mesmo. A maneira como aquele jovem fala de Jesus, e chega a chamar para os fariseus: vocês estão querendo conhecer ele, vocês querem ser discípulos dele? Aí os fariseus: Deus é mais, nós somos discípulos de Moisés. Eu acho muito legal, né? É um capítulo assim que me fez dar risada. A maneira como aquele jovem fala é muito engraçado. Né? Eu não sei quem é, só sei que eu era cego e agora vejo. É como o Chicó, né? Eu não sei como foi, só sei que foi assim. Só sei que foi assim. Então, irmãos, voltando para cá. Então, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, essa manifestação, Deus deu a todos os homens. E chega, irmãos, ao ponto de dizer que o ser humano é indesculpável. O ser humano é inexcusável. Algumas traduções têm inexcusável. É indesculpável. Vamos fazer o seguinte. Como é que a Bíblia chama? Vamos pegar apenas poucos versículos, só para a gente ter uma noção. Aqueles que negam a existência de Deus. Alguém abre aí no Salmo 14, verso 1. Vou pedir a Michele que abra no Salmo 14. Vou pedir a irmã Josi que abra no Salmo 53, versículo 1. A irmã Érica abre no Salmo 10, versículo 3 e 4. Vamos lá. Pode ler o Salmo 14, Mi, por favor. Diz o quê? Diz o insensato. Então, aquele que nega a Deus é chamado de insensato. Uma tradução da palavra Nabal. Lembram de Nabal na Bíblia? Marido de Abigail. O nome de Nabal era loucura, insensatez, estupidez, era o nome dele. Imagine, quando ele nasceu, o pai: qual nome vai dar o menino? Vou chamar ele de estúpido. Bota aí, Nabal. Era o nome dele. Vou chamar ele de insensato, de tolo. Toda vez que ele passava na rua: ô, seu estúpido, venha cá. Era o nome dele, não era nem um adjetivo, era o nome, já era substantivo. Era o nome dele. Né? Então, todo aquele que nega a existência de Deus, que diz não há Deus, é um Nabal. E nós vimos o fim que Nabal levou, né? Ficou louco e morreu, foi ferido. Né? Nós vimos o fim que Nabal levou. Josi, 53, 1.
Aí, diz o insensato, o Nabal, né? No seu no seu coração, não há Deus. E, em consequência dessa afirmação, o que é que acontece com eles? Corrompem-se e praticam iniquidade, e não há quem faça o bem. Está dando para entender, irmãos? Porque se eu nego a existência de Deus, de um Criador, então o homem é livre para pecar em paz. Se Deus não existe, não há um limitador, não há um juízo. Então, como eles querem pecar, como eles querem transgredir, então é mais fácil negar o quê? Negar a existência do Criador, do legislador, aí estou me referindo realmente à lei de Deus. É mais fácil negar a existência do legislador, porque aí, na consciência deles, no auto-engano, eles vão poder pecar em paz, já que não há juízo, já que não há juiz. Está dando para entender? Então, a Bíblia chama de Nabal. E, Érica, por favor, 10, versículo 3 e 4. Aí, vamos lá. Então, como é que a Bíblia chama? O perverso ou o ímpio. O avarento, interessante, né? Que o avarento, de certa forma, reconhece, mas maldiz ao Senhor. Batsa. O perverso, aí já é outra palavra, rachá, quer dizer perverso, criminoso, alguém culpado de crime, culpado de pecado contra Deus ou contra os homens. Ele não investiga, na sua soberba, não investiga, e afirma, né, que todas as suas cogitações é que não há Deus. Então a Bíblia chama de avarento e de perverso. Chama de louco, é assim que a Bíblia trata. E voltando a Gruden, o pecado faz os homens negarem o conhecimento de Deus. Versículo 18 de Romanos 1. Quem pode ler? Pronto, aqui. Então veja você que o pecado, né, faz com que os homens neguem o conhecimento. Aqui está dizendo o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão, né, dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Por que eles detêm a verdade pela injustiça? Por que eles negam a verdade e abraçaram a injustiça? Porque eles querem pecar em paz. Está dando para entender a contradição? Eles querem ter liberdade para fazerem o que quiserem. Eles querem pecar sem restrição. E a palavra de Deus, no versículo 20 de Romanos, capítulo 1, diz aqui o seguinte: porque, né? Aqui uma conjunção pós-positiva, explicativa. Quer falar? Fale. Não acredita em Deus. Isso mesmo. Então, assim, por quê? Né? Paulo, então, vai falar, justificar o porquê da ira de Deus se revelar do céu contra toda impiedade. Então, assim, irmãos, o contexto é uma regra da hermenêutica. O contexto, nunca se esqueçam disso, é o rei da interpretação. A exegese é muito boa, mas o contexto é quem vai dar o verdadeiro sentido.
O contexto é o rei da interpretação. Então não pegue um versículo isolado e se baseie somente nele. Saiba o que é que está sendo dito antes e o que é que está sendo dito depois. Analise o capítulo. Se você quiser ir mais a fundo, analise o livro, ou a carta, ou a epístola que você está lendo. Se quiser ir mais a fundo, analise o Novo ou o Antigo Testamento. Se quiser ir mais a fundo, olhe a Bíblia como um todo, para você poder localizar aquele versículo dentro do seu contexto correto. Por quê? Texto fora de contexto é pretexto para qualquer coisa. Quando você tira o texto do seu contexto, né? Está tendo ali uma entrevista. E aí pega-se um recorte de uma fala de 20 segundos. O cara, sei lá, fulano não presta. Aqui, fulano. Ele pegou ali, ele disse que fulano de tal não presta. Mas não prestou atenção no contexto da entrevista. Não, olha, quando eu vi, ciclano estava dizendo, fulano não presta. Está falando de ciclano que falou. Está dando para entender, irmãos? Está dando para entender? As seitas. Muito bem. O Testemunho de Jeová também gosta muito de fazer isso, né? Versículos isolados. Então, assim, Paulo está dizendo porquê. Esse porquê não está aqui por acaso. Irmãos, português, para interpretar, português, grego também, hebraico também, mas vamos falar do português, né, que está aqui na nossa mão. É fundamental, irmãos, a gente ter um pouquinho de conhecimento da língua portuguesa, né? Por isso que o crente não pode ser bitolado, né? A gente não pode. Pega uma gramaticazinha, vai ler, então, assim, de vez em quando, uma página. Hoje eu vou ver o que é artigo. Deixa eu ver aqui o que é o artigo. Artigo definido, indefinido, ele pode ser plural, pode ser singular. O artigo define o quê? O nome, o substantivo, né? Ele dá, então assim, vai lá, vai ler e vai ver o que é esse negócio, porque vai te ajudar na interpretação, a interpretar corretamente. Então, esse porquê não está aqui por acaso, né? Ele está agora justificando, ou ele vai dizer agora a consequência, né? Na verdade, ele está justificando o porquê da ira de Deus no versículo 18. E aí ele diz, por quê? Ele está respondendo os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente, de maneira clara, objetiva, se reconhecem desde o princípio do mundo, desde que o mundo é mundo, os atributos invisíveis. O que é atributo? Alguém tem alguma definição de atributo? Uma característica, algo que faz parte, tá certo? Alguém quer falar mais alguma coisa? Uma qualidade, perfeito. Tudo isso aí que as irmãs falaram, característica, qualidade, né? Atributo são as qualidades inerentes de um ser. Então ele está dizendo o seguinte, que as qualidades inerentes do ser de Deus, essas qualidades são invisíveis por si mesmas, mas, né? Mas a criação, porque aqui diz, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, os atributos de Deus, alguém já viu a Deus, Deus Pai, assim, face a face, olho no olho? Alguém já viu? Já viu? Não, né? Mas quando a gente olha para, por exemplo, a beleza de uma flor, aquela simetria tão bela, tão organizada, que nos chama a atenção,
Isso não nos leva a pensar de que deve haver um Criador para aquilo? Né? Quando a gente olha o movimento, né, dos planetas, aquela ordem, aquela sincronia, aquela coisa tão perfeita, que é tão perfeito, que o homem pode fazer previsões de quando tal cometa vai aparecer. Cometa Halley, né, o Halley, que apareceu em 86, se não me engano, foi 86? Foi, 1986 aqui. Os homens já estavam prevendo a vinda dele, porque ele obedece um ciclo, né? Ele tem uma velocidade constante, então quando ele viaja pelo universo, né, ele obedece uma rota, um caminho. Será que isso é fruto de uma explosão? Um Big Bang, né, desordenado? Eu não vou querer entrar nesse mérito ainda não, porque a gente vai passar para ele daqui a pouco, ou na próxima aula. Mas o que eu quero pegar desse versículo aqui é o seguinte, que os atributos invisíveis de Deus, ainda que a gente não veja a Deus olho no olho, ou com os nossos olhos físicos, mas por meio da criação está claro que Ele existe, está claro de que há um Criador, está claro. E aí Paulo chega a afirmar o seguinte, tais homens são, por isso, indesculpáveis. São inexcusáveis. Então, o ateu não tem desculpa para negar a existência de Deus. Não tem desculpa. E nós vamos ver isso na próxima aula. Nós vamos ver a relação da criação com isso. E aí eu espero abordar um pouquinho de Russell Shedd e um pouco de Adalto Lourenço e professor Marcos Eberlin também, Michael Behe. Tem algumas outras coisas que a gente vai trazer, mas até aqui, irmãos, até aqui, alguma dúvida sobre o que foi dito, né? Sobre o que foi falado aqui, nesse, né? Alguém quer fazer algum comentário? Lembre-se que a escola bíblica é escola. Alguém quer falar o que entendeu? Agora, por favor, 10 de cada vez, porque um só não tô ouvindo. 10 de cada vez. Quer falar? A diaconisa não quer falar? Oh, meu Deus. Irmão Biranei. Amém. E alguém quer trazer mais alguma contribuição? Quando fica calado assim, o professor acha que ninguém entendeu nada. Aí tá. Vocês entenderam o assunto? O ritmo tá bom? Ou tá puxado? Ou tá devagar? Tem certeza? Esse é o feedback de vocês, eu vou acreditar, viu? Vou acreditar no feedback da aula, amém? Mas se Deus quiser, semana que vem nós estaremos aqui e nós vamos dar continuidade. Então hoje nós falamos sobre a intuição íntima. Na próxima semana espero abordar tanto as escrituras quanto também a criação, ok? Dentro desse aspecto, dentro da existência de Deus, dentro da teologia, amém? Glória a Deus.